Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar em qualidade em serviços. Bom, é importante destacar que quando você vai buscar um serviço, você sempre espera um sorriso, um bom atendimento, que esse serviço transmita confiança. Se você vai ter esse serviço sendo prestado num espaço específico, você entende e espera que esse ambiente seja agradável, se espera que a comunicação ela seja clara, que você seja tratado com cortesia, agilidade, rapidez e muita prestatividade. Tudo isso é o que o cliente espera numa prestação de serviço, mas não necessariamente é o que o cliente recebe nesta prestação de serviço. Apesar de parecer óbvio que empresas ou prestadores de serviços sigam esse roteiro básico de prestação de serviço, a gente sabe que em muitas circunstâncias, em muitas situações, alguns pontos que foram levantados aqui, eles não são atendidos. E é preciso entender quais são os motivos e buscar caminhos para que o serviço seja prestado da melhor forma possível, gerando satisfação no cliente e, obviamente, outros benefícios para a empresa, como fidelização, recomendação do serviço e entre outros. Pois bem, bom, alguns pontos importantes que a gente deve refletir dentro da prestação de serviço. Então, os consumidores de serviços, eles costumam criar algumas expectativas em relação aos serviços que são prestados e os serviços que eles vão consumir. Então, uma vez que eles não conseguem prever como será o resultado final desse serviço, ele cria essa expectativa. Então, qual que é a expectativa do cliente com o serviço que você está prestando? Ou melhor, qual a expectativa do cliente com o serviço que a sua empresa vai prestar? E aí, quando a gente fala de empresa, a gente está falando em um conjunto de serviços. Então, se um cliente ele quer, por exemplo, numa empresa de consultoria, ele quer um relatório técnico dessa empresa, pressupõe que, antes mesmo dele receber esse relatório técnico com o diagnóstico da empresa, ele tem um bom atendimento, ele tem uma comunicação clara do que ele espera ser atendido e o que a empresa vai entregar, qual que é a finalidade dessa empresa. Ele espera um atendimento de cortesia, ele espera prestatividade, então ele espera que esse consultor ele vai ser prestativo nesse serviço que vai ser concedido a essa empresa. Então, observe que, apesar do relatório ser o produto final da contratação, existem outras etapas na prestação de serviço que faz total diferença na percepção desse cliente com o serviço que foi prestado. E aí eu vou trazer um outro exemplo para vocês, que é um exemplo de um restaurante. Então, vamos pensar no restaurante delivery. Quando você pede, igual está aí na imagem para vocês, um sanduíche, então você pede um sanduíche, eu pedi um hambúrguer lá, um X-Bacon, lá no restaurante delivery. Então, você espera ser bem atendido pelo profissional que vai te atender lá no delivery, você ligou lá e fez a solicitação do sanduíche, do cheeseburger, do X-Bacon. Você precisa e você espera que esses produtos sejam preparados dentro de procedimentos, padrões de segurança alimentar, higiene e etc. Então, você tem essa expectativa. Você pergunta o tempo de entrega, o tempo que o seu produto vai ficar pronto, ou seja, o seu sanduíche vai ficar pronto, e aí vão te passar uma informação, vai ficar pronta em 30 minutos. Então, você confia nessa informação que foi passada. Então, observe que se houver qualquer imprevisto que gere aí um não cumprimento desse tempo de 30 minutos, isso pode influenciar na sua satisfação com aquele serviço. Então, o produto pode estar ok, mas o tempo de entrega pode ficar prejudicado e isso vai prejudicar a satisfação quando você for avaliar esse atendimento, essa prestação de serviço. E tem a realidade. Então, vamos supor que se você foi muito bem atendido,
o produto chegou da forma que foi solicitado, dentro do prazo que foi solicitado, porém, o produto chegou frio. E isso certamente vai influenciar na sua percepção daquele produto e todo o serviço em torno dele. Então, observe, quando você fala na prestação de serviço, de qualidade do serviço, você não pode falar apenas em um serviço específico, você tem que entender todos os serviços que estão envolvidos dentro daquela prestação. Então, mantendo aí o exemplo do restaurante delivery, então você tem a percepção de serviço no atendimento, você tem a gestão dos pedidos que é feito dentro da empresa. Então, como que a empresa recebe esse pedido e repassa para a linha de operação, para montar os hambúrgueres, para montar os sanduíches? Como que é a gestão de insumo desse restaurante? Ou seja, eu fiz um pedido lá de X bacon e aí, de repente, isso vai para a linha de operação e depois de 20 minutos eu recebo uma ligação, falo, olha, a gente está com um problema aqui, o nosso bacon acabou. Você pode escolher um outro sanduíche? Então, observe, isso vai te gerar insatisfação. Você fala, poxa vida, eu liguei tem 20 minutos, fiz o pedido e agora que vocês me dão um retorno sobre falta de insumo? Ou ainda, você faz o pedido, o atendente te passa a informação que em 30 minutos o seu pedido estará pronto e entregue, você pega essa informação como verdade, marca no relógio, conta os 30 minutos, o produto não chega, isso já vai te gerar uma insatisfação, porque você criou a expectativa que a empresa fosse cumprir com essa informação que foi repassada de 30 minutos. E a empresa também pode ter qualquer tipo de problema lá na preparação, que aí vai comprometer a qualidade daquele produto que você vai receber. E isso também pode gerar insatisfação. Ah, eu pedi sem cebola, foi com cebola. Ah, eu pedi sem um determinado ou com um determinado componente, e aí foi sem ou foi com, diferente do pedido, tudo isso pode prejudicar o tempo de finalização do produto, a logística de entrega. Então, imagina só, você pediu um X-Bacon e, de repente, a logística de entrega, o serviço de logística não foi bem feito, chega lá o entregador com um X-salada para você consumir. Isso também vai te gerar insatisfação. E, consequentemente, o tempo, conforme citado para você, se você pediu o produto e foi acordado que em 30 minutos o produto seria entregue, de repente você recebe o produto depois de 50 minutos, ou seja, foi uma má gestão de tempo, pode ser no tempo da entrega, pode ser no tempo da informação, do tempo da operação, pode ser na informação que foi equivocada. Às vezes o atendente falou: não, em meia hora a gente entrega, só que naquele dia a demanda foi muito elevada e isso prejudicou não só o tempo de preparação e operação, como também o tempo de entrega. Então, vocês estão observando que quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está falando em um pacote de serviço que precisa ser muito bem gerenciado para que a expectativa do cliente seja atendida. Porque qualquer ponto desses que foram levantados, se ele não for bem gerenciado, isso você pode criar uma falsa expectativa no cliente e essa falsa expectativa gerar insatisfação, insatisfação na prestação de serviço. Pois bem, então, dito isso, o que a gente pode concluir? Que a qualidade percebida pelo consumidor do serviço é resultado de um processo, no qual este compara a percepção da entrega do serviço com o resultado esperado. Então, o cliente que pede, vamos supor, o hambúrguer, ele espera que esse hambúrguer venha exatamente da forma que ele solicitou, que ele chega no tempo previsto, com os elementos que foram solicitados, com as informações que ele recebeu do estabelecimento, dentro daquele prazo específico. Então, é o que ele espera. Qualquer problema dentro desse processo, isso pode comprometer a satisfação desse cliente. Então, trata-se da clássica análise, que é a expectativa e realidade, que fazemos em diversas situações do nosso cotidiano. Então, assim define-se qualidade de serviço, do ponto de vista do consumidor, como aquilo que atende ou supera suas expectativas. Então, se
houver qualquer intercorrência dentro desse processo, isso pode comprometer a percepção do cliente com o serviço que está sendo prestado. Então, eu dei o exemplo aqui de um restaurante delivery, falei também de consultoria, tem vários outros serviços que a gente poderia estar destacando como exemplo, mas eu vou me ater nos dois, só mesmo para vocês perceberem como que, quando se fala em prestação de serviço, a gente está falando num conjunto de variáveis que precisa ser muito bem gerenciadas para que aquele pacote de serviço atinja a finalidade e, sobretudo, a expectativa daquele cliente. Então, dentro da prestação de serviço, a gente tem, inclusive, algumas divisões de atividades e de operações que são desenvolvidas. Então, dentro do sistema de operação de serviço, você pode ter o cliente. Esse cliente, ele é atendido por uma equipe de linha de frente, que a gente chama de front office. Essa linha de frentes, por exemplo, se a gente manter o exemplo de um restaurante, só que seria um restaurante sem ser delivery, para facilitar na nossa exemplificação. Então, quem que atende o cliente? Quem que vai estar em contato com o cliente? Então, no restaurante, nós podemos citar o garçom, o manobrista, o caixa. Então, são essas pessoas que vão estar em contato direto com o cliente, vão receber as demandas do cliente e passar para uma outra equipe. Essa outra equipe, ela é muitas vezes denominada como back office ou back home. Então, é a equipe de retaguarda, que é a equipe que vai desenvolver as atividades para essa prestação de serviço. Então, essa equipe ela tem baixo contato com o cliente. Às vezes ela não relaciona diretamente com esse cliente, as suas atividades são mais previsíveis, existe já uma padronização dessas atividades e você consegue ter maior controle das atividades que estão sendo desenvolvidas ali. Então, observe, dentro dessas duas equipes, que é a equipe de front office e a equipe de back office, nós temos a seguinte situação. Quando o cliente chega no restaurante, então o manobrista estaciona o carro dele, ele é recebido pelo a recepcionista do restaurante, depois o garçom vai e faz o pedido. Se houver qualquer tipo de problema, por exemplo, relacionado ao pedido desse cliente, então o cliente pediu lá um prato de filé mignon e de repente chega um prato de alcatra para ele. Então, um prato diferente. Aí chega um prato de alcatra, o cliente fala: olha, não foi esse prato que eu pedi. E aí o garçom vai conferir e verifica: olha, de fato, você pediu foi um prato de filé mignon e veio de alcatra. Aí eu vou verificar qual foi o problema que ocorreu. O problema muitas vezes não está no pedido, ou seja, na equipe de front office, na equipe de linha de frente. O problema pode estar lá na retaguarda. Então, quem está operacionalizando esses pratos, então ele pode chegar lá e verificar que o problema foi lá. Então, erraram lá o prato para ser servido para o cliente. Mas quem que vai fazer essa comunicação direta vai ser o garçom. O garçom vai chegar e falar: olha, infelizmente a gente teve um problema no processamento, então a gente está providenciando o seu prato correto agora, gostaria de pedir desculpas por isso. Então, é o colaborador que vai fazer esse contato direto com o cliente, mesmo que o erro não tenha sido dele. Então, é a equipe que está ali de frente nessa relação direta com o cliente. Então, essa equipe, ela vai tanto receber críticas, sugestões, elogios, porque é ela que está nesse contato direto. E muitas vezes essas críticas, elogios e sugestões é referente à equipe de retaguarda, à equipe de back-office. Então, uma equipe que dá essa estrutura para que a prestação de serviço seja bem realizada dentro de um contexto operacional. Então, observe que nesse exemplo do restaurante, fica muito claro que a equipe de retaguarda vai ser o chefe de cozinha, vai ser o cozinheiro, vai ser o auxiliar de cozinha, e a equipe de linha de frente vai ser quem? Vai ser o garçom, o manobrista, a recepcionista, o caixa lá do restaurante, que vai fazer todo esse atendimento inicial, vai relacionar diretamente com o cliente. Pois bem, então, quando o cliente reclamar ou elogiar de um serviço, será o funcionário da linha de frente
que ouve ou recebe essas críticas, elogios ou sugestões. Por isso, uma empresa prestadora de serviço, as atividades de linha de frente, elas são fundamentais para gerar satisfação e fidelizar esse cliente. Então, quem está atendendo vai precisar desenvolver habilidades, capacidades e competências de saber relacionar, de entender o cliente, de fazer um diagnóstico da situação para buscar atender aquela expectativa que o cliente tem com aquele serviço. Então, são profissionais que precisam ter essa percepção do que o cliente busca e como atender melhor esse cliente. E, normalmente, a equipe da retaguarda, às vezes, não tem essa relação direta, ela não é uma equipe que fica responsável por receber essas informações. Por isso, ela tem outras habilidades necessárias, outras demandas de competências necessárias. Então, é importante você saber, até mesmo, identificar um perfil que melhor atenda a demandas distintas dentro de uma organização. Primeiro, uma demanda que está relacionando diretamente com o cliente, e segundo, uma demanda que não tem essa relação direta com o cliente. Pois bem, um outro ponto que a gente precisa considerar dentro da prestação de serviço é a questão da variabilidade. Por que a variabilidade é importante? A depender do tipo de serviço, o comportamento do seu cliente pode ditar o tipo de serviço que você vai prestar. Então, você pode ter um serviço muito bem prestado, de acordo com o comportamento do cliente, que foi o esperado, que foi, dentro do que a empresa costuma desenvolver, um padrão de comportamento, ou você pode ter uma situação que o cliente comporte de maneira diferente, o qual você não consegue gerar aquele mesmo serviço ou aquela qualidade de serviço que você esperava. Então, esse padrão e qualidade, ele pode depender do cliente. Então, na figura, nós temos o exemplo aí de um salão de beleza, que você tem aí uma criança toda sorridente, parece comportada no ato aí de cortar o cabelo, e uma outra criança que está aí, parece uma situação bem atípica e desesperadora, chorando aí quando está na atividade de cortar o cabelo. Então, o comportamento do cliente pode variar e isso comprometer aquele resultado da prestação de serviço. Mas nós temos vários exemplos que a gente consegue elencar aqui de como que o comportamento do cliente pode influenciar diretamente o resultado. Então, no setor educacional, o cliente ele é parte do processo. Então, você pode ter lá um professor muito bem capacitado e qualificado, uma estrutura tecnológica que dá todo o suporte, boas recomendações literárias de estudo para que o estudante possa se desenvolver, mas se ele não presta atenção nas aulas e não estuda o recomendado, talvez ele não atinja aquele resultado que foi esperado. Então, o cliente ele precisa se inserir desse processo e assumir sua responsabilidade para que, de fato, o serviço seja bem prestado e a sua finalidade atendida. Isso acontece também dentro do serviço de saúde. Então, imagina aí num procedimento cirúrgico, onde o médico consegue fazer o procedimento com êxito. E aí o paciente, ele é liberado, mas ele precisa seguir as recomendações. 30 dias de repouso absoluto, tomar as medicações dentro dos horários recomendados. Se o paciente não seguir aquelas recomendações, ele pode estar prejudicando o resultado final daquele serviço que foi prestado. E prejudicando esse resultado final, esse serviço pode gerar algum tipo de insatisfação. Então, observe que a gestão de serviço é extremamente complexa em virtude dessas variáveis, que são, de certa forma, incontroláveis, porque você pode recomendar, orientar, mas se o cliente não seguir aquilo que foi direcionado, isso vai comprometer a prestação do serviço. Podemos citar também entretenimento. Então, você pode preparar lá
um buffet de um casamento, um buffet de formatura, todo o entretenimento, a equipe que vai desenvolver lá a parte de música, alimentação, está tudo muito bem estruturado. A empresa é prestadora de serviço, conseguiu, de certa forma, aplicar todas as etapas do serviço para que gerasse satisfação, mas às vezes o comportamento de alguns grupos dentro desse contexto possa prejudicar a prestação de serviço. Então, pode ter confusão lá entre dois grupos, isso gerar algum tipo de violência ou algo do gênero, e aí compromete toda uma prestação de serviço, uma celebração, devido a um comportamento inapropriado de alguns clientes, que prejudicou todo aquele espaço, todo aquele grupo. Então, observe como que é importante ter essa participação ativa e muito bem orientada e estruturada dentro do que o prestador de serviço entende. O serviço de advocacia também pode ter problemas. Então, o cliente ele pode omitir algumas informações ao advogado e aí a defesa pode sofrer uma derrota. Então, vamos supor que o cliente entrou com um processo judicial contra a empresa, contra uma empresa qualquer, uma empresa aleatória. E aí ele fornece algumas informações para o advogado faz toda a peça e vai apresentar os elementos dentro do processo, tudo, e no dia do julgamento, às vezes a sentença pode ser desfavorável. Por quê? Porque o, o contratante, ou seja, a pessoa lá que estava sendo representada pelo advogado, pode ter omitido algumas informações, que aí todo o trabalho do advogado foi colocado em xeque, porque a empresa que estava sendo processada tinha uma informação, uma variável, que mudou totalmente a compreensão do juiz quanto àquela sentença. Então, observe que uma informação omitida do cliente pode prejudicar todo um processo de prestação de serviço. Bom, com isso, a gente entende que é fundamental envolver o cliente e entender que, mesmo com esse envolvimento do cliente, se ele não seguir as orientações, a recomendação, o resultado daquela prestação de serviço pode ficar comprometido. Bom, pessoal, então é isso de uma forma geral. Agradeço a atenção de todos. Até mais.